Olá, aluno do MEC Universo do Mecânico. Bem-vindos à nossa aula técnica de número 2 de 2014. Aí, retomando as nossas aulas às quartas-feiras, aqui direto do seu estúdio MEC, aqui em São Paulo, para todo o Brasil, em mais uma aula técnica ao vivo, que também pode ser acessada gravada, posteriormente, trazendo sempre muitas novidades para todos vocês. Deixa eu dar um alô aqui ao Magno Bertoldi, já participando da aula, dando alô. Pessoal da Alto Rafim, o gentil Serafim Gomes e toda a sua equipe lá linkada, também assistindo a aula. André Correia, Demóstenes Alexandre, Edu Pereira, Gilberto Braz, Hilton Batista Borges, Jaldec Almeida, Ismael Carvalho, Keiko Elizabeth Rangai, Marcos Gutierrez, também o pessoal de Timóteo, Rony Godoy Chaves, lá de Minas Gerais, Sérgio Cunha Júnior, também Sinara de Menezes Nogueira, tantos alunos linkados neste nosso segundo encontro deste ano de 2014, pessoal? Acabou o carnaval, já acabaram as férias, acabou o mês de fevereiro e agora começa o ano, onde podemos dizer aí efetivamente. Então eu, instrutor Escopino, estarei com vocês trazendo mais e mais detalhes, muito conteúdo para este ano de MEC 2014. Convidem os amigos, incentive os colaboradores, os funcionários a participarem, a assistirem às aulas, pois é uma forma única que nós temos de transmitir o conhecimento para vocês, conhecimento aqui nas aulas do MEC, conhecimento prático da vivência do dia a dia na reparação automotiva, onde levamos aí sempre para vocês essas informações tão necessárias. Então sejam todos muito bem-vindos a esta nossa primeira aula de quarta-feira, de 2014, e vamos já soltar aqui o tema da nossa aula. Vamos lá. Bom, iremos abordar nas aulas de quarta-feira como primeiro caso Agile 1.4 Flex. Opa, legal, hein? Um carro bem atual, bem moderno, já com muitos problemas em alguns componentes, será o tema deste nosso encontro, Os primeiros encontros de quarta-feira serão sobre o GM Agile, motor 1.4 Flex, 8 válvulas, um sistema de injeção HN14YFC, onde veremos então primeiro os detalhes do motor, depois os detalhes da injeção, o sistema de combustível, sinais de entrada, sinais, ou as ordens de saída, programações via scanner, tem alguns ajustes, alguns resets aí que são necessários, que precisamos fazer após a manutenção, além de muita dica. E você, aluno do Universo do Mecânico do MEC, tem aqui, além da aula ao vivo, no chat, o Diego sempre está no chat aqui acompanhando a aula e tirando as dúvidas, de vídeo, de som, as falhas técnicas, vocês podem tirar via chat com o Diego e na participação da aula o tempo todo. Não precisa esperar o plantão de dúvidas no final. No decorrer da aula, podem enviar as perguntas, podem participar da aula. Aliás, quanto mais participação tivermos, melhor será o conteúdo da aula. Mais dúvidas poderemos tirar. E às vezes a dúvida de um aluno também é a dúvida de outro. Então enviem as perguntas. Não fiquem aí, paradinhos, só assistindo a aula. O mais legal é a interatividade. É vocês enviarem a dúvida, a pergunta, eu leio aqui na minha tela, no decorrer da aula e já, pumba, coloco no ar. Seja um alô, seja um boa noite, o Jaldec Almeida,
lá de Açu, Bahia, já mandou um detalhe, uma dica, um defeito aqui do Agile. Olha que legal. Eu já recebo aqui na tela. Já já vou colocar no ar a pergunta do Jaldec Almeida, lá da oficina JK da Bahia. Então participem. Essa interatividade é, sem dúvida nenhuma, muito importante para todos. Bom, aula de número 1, né, do Agile 1.4 Flex. O tema é introdução. Então vamos lá ver, né, alguns detalhes iniciais. Bom, nessa mesma aula de quarta-feira, ano passado, 2013, fechamos o tema sobre a Tucson 2.0 16 válvulas. Na aula de hoje, veremos o sistema HN14YFC, aula 1, aula introdução. Bom, comentar rapidinho sobre esse HN14YFC. São várias siglas do fabricante do sistema, mas óbvio, né, que esse 14 não é 14, né? Se refere ao motor 1.4 do Agile. Né, um sistema semelhante, utilizado na Montana, em algumas Merivas, né? Então esse 14 é, na verdade, a referência à cilindrada do motor, que é 1.4. Ok? Então vamos lá, a telinha de introdução para todos vocês. Então vamos lá, ó. Introdução. Vamos ver, neste início de aulas, às quartas-feiras, vamos ver os detalhes da injeção eletrônica de um veículo já bem conhecido, né, das oficinas. Tem algumas diferenças técnicas, mas já está bem conhecido, né? Já tem uma boa frequência nas oficinas. Vamos falar sobre o Agile 1.4 Flex. Já não é um carro que bota medo, né, em nós, reparadores. Dá para consertar tranquilamente. Claro, tem alguns defeitos recorrentes, né? Tem algumas falhas críticas, tem problema de sonda, tem problema de catalisador, tem problema do interruptor, né? O sensor do pedal da embreagem, tem alguns problemas crônicos, né? Mas não é nada do outro mundo, nada tão impossível de ser reparado e descoberto, com toda certeza. Basta estudar, basta aprender isso aqui no MEC, você consegue. Aí o veículo na telinha de vocês, né? O GM que veio com uma carinha já moderna, né? Que é da nova geração GM, né? Se você for ver, o Agile, ele é o primeiro carro com essa carinha nova, né? Que tem a Spin, que tem o Cruise, que tem o Cobalt, né? Que tem a nova S10, que tem a Captiva, que agora tem a Tracker, tem a Montana nova, ou seja, já é o primeiro dos carros com essa carinha mais moderna. É o primeiro, né? Com toda certeza. Então nós temos o quê? Um veículo com características modernas, que muitos, mas muitos mesmo, pensaram que ia morrer o Agile, né? Com a entrada do Cobalt, roubou um pouco do mercado do Agile. Com a entrada, né, do Onix, que é muito parecido, né, um hatch muito parecido, um pouco mais barato, inclusive, né? Temos também, né, uma concorrência interna na própria GM. O Onix concorre diretamente com o Agile. Então, há uma forte tendência do Agile parar de ser fabricado. Ainda não parou, mas existe essa forte tendência. Porque acaba tendo um concorrente interno, né? Ou seja, um carro muito parecido com o outro, só que um pouquinho mais antigo e um pouquinho mais caro. Ah, mas o Agile ele é mais confortável, é mais luxuoso do que o Onix. Com certeza. Mas ele é mais caro também. Então, eu acredito que este seja aí o último ano, ou de repente até o último semestre
do Agile no mercado brasileiro, tá? Bom, temos aqui a nossa diagramação inicial, né? A diagramação do sistema de controle eletrônico do motor, a injeção, e no centro está aí, ó, Agile HN14YFC. E claro, no centro temos a ECU. Do lado esquerdo, os sinais de entrada. E olha que curioso, né? Vamos ver já já uma grande curiosidade nesse sinal de entrada. E à direita, os comandados, os sinais de saída, os atuadores. E ali embaixo ainda temos o imobilizador e o conector de diagnose. Bom, quais são os sinais de entrada? Sensor de fase, sensor de densidade, né? Que é o MAP mais temperatura do ar, rotação em PMS, temperatura do motor. Lâmidas, tem duas sondas, uma antes, outra depois. Sensor de detonação, sensor MAF, posição do pedal do acelerador e ainda tem da embreagem também. Borboleta, que é corpo eletrônico, e o VSS, que é a velocidade. Pessoal, só aqui nos sinais de entrada é possível ver boas curiosidades. Poxa, é um carro que tem sensor de rotação, sensor de fase. Legal, até aí não é grande novidade. É um carro que tem o sensor de densidade, que é o MAP mais temperatura do ar, e tem o MAF. Isso não é tão comum. O veículo tem o sensor de densidade, que mede a depressão no coletor, né? MAP mais temperatura do ar. E tem o MAF ainda, tem um sensor de fio quente. Ou seja, quase que dobra, né, o sinal de entrada de ar admitido. Porque o MAP consegue captar isso. O MAF também consegue captar isso. Só que a qualidade do sinal do MAF é muito, mas muito melhor, muito mais precisa. E mesmo assim o carro tem os dois. Posição de pedal da embreagem. Tem um sensor de posição do pedal. É um potenciômetro, pessoal, não é interruptor não. É literalmente falando um potenciômetro. Pedal da embreagem. Claro, se é automático não vai ter, né? Mas o câmbio mecânico tem um sensor do pedal da embreagem, que também dá muito defeito, né? Entre outras curiosidades. E os atuadores, os comandados pela ECU, quem são? Sistema de ar-condicionado, os injetores, né? 4 injetores, uma injeção multiponto sequencial, corpo eletrônico, não tem cabo de acelerador, sistema de ignição, bobininha de 4 torres, canister, eletroventilador, bomba elétrica de combustível e o sistema de partida a frio. Então, o sistema de injeção aí já diagramado para todos vocês, tá? Vamos aqui já a telinha de detalhes. Temos nesse modelo da General Motors algo muito diferente do aplicado aos irmãos mais velhos, né? Então, motorização, sistema de injeção, controle de poluentes é bem diferente do aplicado no Corsa, no Celta e no Prisma. Mas também ele é parecido e não é 100% idêntico aos irmãos mais novos, como Cobalt, Spin e Onix. Então, o Agile está meio que intermediário, né? Tanto na questão de visual, carroçaria, como também a parte mecânica e eletrônica. Nós temos o que? Parecido com Onix, Spin e Cobalt, e um pouco diferente de Corsa, Celta e Prisma, tá? Motorzinho 1.4, pessoal, olha que curioso, né? E de cara dá para ver aí algumas novidades.
Observem que esse motor 1.4 da GM no Agile, nós temos ali, né, um difusor de ar bem grande ali, ó, junto ali do corpo de borboleta, tá? Para auxiliar o fluxo de entrada de ar, né? É chamado também de ressonador, para diminuir a ressonância, para facilitar a entrada do ar. Esse plástico enorme ali, ó, entre a tampa de válvulas e o corpo de borboleta. Bem grande o plástico, né? Dá para ver que o acesso ao corpo de borboleta é bem simples. Temos entre o corpo de borboleta e o filtro de ar o sensor de massa de ar admitido. Aqui na frente dá para ver o coletor de escape, bem visível, né? Com os cabos de ignição, as velas. A bobina dá para enxergar ali onde seria, né, o distribuidor, né, atrás do comando, mas claro, não tem distribuidor faz tempo esses carros, né? Então ali está fixa a bobina de 4 torres, uma peça única de 4 torres, tá? Partida frio, dá para enxergar ali a tampinha na cor vermelha, né? O reservatório de partida frio. E ali atrás dele está a ECU, a unidade de controle eletrônico, logo atrás do reservatório de partida frio. Então vamos falar um pouquinho sobre esse motor. Um motor sem grandes novidades, já que é utilizado por vários modelos GM, como Meriva, Montana, mas com uma injeção eletrônica que conta com um sensor MAF, de massa de ar, né? Então esse carro tem o MAF, tem um medidor de massa de ar. Pessoal, lembre-se sempre, o carro que tem um MAF, não é que ele vai andar mais, andar melhor, economizar mais, poluir menos. Isso não chama tanta atenção. Claro que ele vai andar um pouquinho mais, vai ter uma queima um pouquinho melhor, um consumo melhor, poluentes melhor, mas não é uma escala de 10%, é 0, alguma coisa, mas é melhor. Por que é melhor? Porque o sinal da massa de ar admitida enviado pelo MAF é mais rápido, mais preciso. Então é bem melhor o sinal do MAF. É que na prática isso resulta muito pouco ganho, né? 0, alguma coisa. Mas os carros que têm o MAF têm uma queima melhor, uma mistura melhor do que os carros que têm o MAP. Bom, aqui nós temos os dois, né? O MAP e o MAF, né? O que facilita e aumenta ainda mais essa precisão, tá? Características básicas, né? Ó, olhem aí a foto mais aproximada, né? Dá para ver o sensor MAF ali entre o tubo, né? A mangueira sanfonada e o filtro de ar. O ressonador, né? Que vai ali no corpo de borboleta. Ó, olha a peça plástica grande entre a tampa de válvulas e o corpo de borboleta. E dá para destacar, né? Ó, que é o motor 1.4 Econoflex. O nome é interessante, bonito, né? É isso aí. O Econoflex na linha GM, né? Características. Temos um motor 1.4, 4 cilindros, sendo 8 válvulas. Então, obviamente, 2 válvulas de admissão, 2 de escape. Um sincronismo mecânico, né? Então, você tem aí as 8 válvulas, 4 admissão, 4 escape, né? 2 por cilindro. Um sincronismo mecânico via correia dentada. Uma ordem de combustão, ordem de ignição básica, padrão, né? 1342. Como é um carro flex, temos uma taxa relativamente bem alta, ó, 12,4 por 1. Então, uma taxa bem alta, né? Pensando aí, tá muito mais por uma taxa, né, altíssima do que uma taxa na média, né? 12,4, uma taxa bem alta. Potência do motor, 97 cavalos a 6.000 giros. É brincadeira, né, pessoal? Para o motor dar o máximo de potência dele, tem que levantar o giro lá em cima.
6.000 giros. Não é o que dizer assim, o ágil ele não anda, não arranca, é fraco. É claro que vai ser fraco. Olhem com que rotação nós temos o torque mais alto. A potência mais alta. 6.000 giros, pessoal. É o giro lá em cima, né? O giro do motor tem que estar lá em cima. Então, potência de 97 cavalos na gasolina, 102 cavalos no álcool, ambos com 6.000 giros, tá? Então, nesse caso, você tem um torque, uma potência alta, só quando está com um giro lá em cima também. Então, não adianta, em baixa, o carro é amarrado. Em baixa, o carro não anda direito. Tem que, literalmente, pisar no acelerador, tá? Esse símbolo aí do Econoflex. Estão vendo aí na telinha? O destaque, né? Junto da tampa de válvulas de plástico. Temos ali o símbolo da Chevrolet 1.4 Econoflex. E ali, a tampinha do óleo do motor. Bom, uma curiosidade de cara. Essa tampa de válvula costuma empenar bastante, tá? Ou seja, o plástico, né? Ela é plástica, acaba empenando bastante. Aí você vai comprar a tampa de válvulas nova, não vem essa tampinha, né? Chevrolet 1.4 Econoflex. Ela é só encaixada na tampa de válvulas. Tem que pegar uma chavezinha fininha e destacar. Se você não prestar atenção, você não percebe. O logotipo Chevrolet 1.4 Econoflex, com uma chave fina fininha, você tira ele da tampa de válvulas e põe na tampa nova. Ou seja, essa tampa de válvulas é meio que padrão em boa parte dos carros GM. Motor 1000, motor, né, 1.8, 2.0, a tampa de válvulas é a mesma. Então essa tampinha é plástica, sai e você usa na tampa de válvulas nova. Mais uma curiosidade para vocês. E esse Econoflex? Podemos chamar de Ecoflex. Ecoflex lembra ecologia, lembra economia. Agora o Econoflex, está dizendo já, né? É só de economia de combustível. Então na tampa de válvulas do motor, temos a denominação que lembra que trata-se de um motor que visa economia de combustível e a utilização de álcool ou gasolina em qualquer proporção. Então sempre lembrando que o carro é flex. Posso usar álcool e ou gasolina, né? Álcool e gasolina, álcool ou gasolina. Posso misturar os dois em qualquer proporção. Isso é o que diz o manual do carro, pessoal. Sempre lembrando que os carros flex, quando você troca o combustível, tem que rodar com ele por pelo menos 10 km para adequar a relação A sobre F, a relação air-fuel ou ar sobre combustível. Então tem que rodar com o carro 10 km, pelo menos, quando você muda o combustível. Para completar com o que está no tanque, belezinha, não tem nem problema não. Agora, para troca do combustível, tem que esgotá-lo por completo, tá? Ou, né, utilizá-lo por completo? Não, não precisa nada disso. Na troca do combustível, tem que rodar com o veículo 10 km, pelo menos, tá? Legal? Entendido? Vamos aqui a mais um detalhe. É bem curioso o detalhe desse carro, tá? Tá aí. O interior bonito, né? Do Agile, né? É um carro muito bonito. Bem acabado. Por isso que ele é caro também, né? A nível de mercado, né? Bem completo. Olha o banco dele, o detalhe do banco dele, né? Um painel muito legal, muito bonito. E uma curiosidade muito grande. Eu escrevi aí para vocês. Ar digital. O que é um carro quando ele tem o ar digital, né? Ou ar condicionado eletrônico também é chamado assim, ou ar condicionado digital? É um ar condicionado normalmente
que tem poucos botões, de girar geralmente não tem quase nada, tem um botão do automático. Quando você clica no automático, além de ele fazer, né, a circulação e a refrigeração do ar, ele mede a temperatura. E aí, de acordo com a temperatura que você programou, ele aumenta a velocidade do ventilador interno ou diminui, sozinho. E aí você consegue o quê? Uma eficiência maior no sistema com ar condicionado digital. Bom, o que isso tem a ver com o Agile? É que o Agile, olhando ali os botões do ar condicionado, dá a impressão de ser botões digitais. E realmente os botões são digitais. Mas os comandos não são. O ar condicionado do Agile, embora pareça digital, não é. É um ar condicionado tradicional, pessoal. Ó, uma grande curiosidade nesse modelo é que os comandos do sistema de ventilação interno e ajuste da temperatura são digitais, mas o sistema de ar em si é convencional, ou seja, é do sistema antigo, tá? Então é uma curiosidade, mas é interessante para vocês na hora de fazer o carro aquecer, comparar, medir, ligar ventilador e por aí vai. Que o ar desse carro não é digital, tá? Muito bem. Vamos lá, foto. Ó, que bonito, né? Painel de instrumentos. O que é isso? É um componente que recebe o sinal elétrico da ECU, seja o sinal aí do contagiros, seja o sinal da velocidade, seja o sinal da luz de anomalia da injeção eletrônica. Então o painel é a forma de mostrar para o dono do carro a situação que está o carro. Tá? É um carro que tem acendimento automático dos faróis, ou seja, ficou escuro, ele acende sozinho a lanterna e farol baixo. Então tem alguns mimos também essa linha, né, que facilita bastante para escolhê-lo como opção do carro. Bom, então aí temos o painel de instrumentos com a luz de anomalia já acesa neste exemplo. E vamos já a mais uma dica aqui no seu Universo do Mecânico. Dica então do Agile 1.4. Uma das grandes curiosidades desse modelo é utilizar o sensor de densidade, o MAP, e mesmo assim ter o sensor de maior precisão, o sensor MAF, que informa a ECU a quantidade admitida de ar. Então, ambos têm o mesmo princípio para informar para o módulo, só que um é bem mais preciso do que o outro, com toda certeza. Belezinha?